Olá, amigos, seguidores do canal Cisno Sudamérica. Buenas noites a todos, como estão? Como vai passado o dia hoje, dia viernes 27 de março de 2026. Espero que todos tenham passado um dia bueno, hasta a chegada desta noite, e que todos tenham uma noite muito buena, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, vamos iniciar com os sisos que se iniciaram ao final da manhã de hoje, e depois seguiremos com a tarde e início da noite, tá bem? Bueno, final da manhã hoje houve um sismo em Argentina de 3.0 em la escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, pero que 3.0 em Argentina não há tenido muito movimento. Este sismo se passou às 8h54 da manhã de hoje. Seguindo Bolívia, 3.5 em la escala Richter, 3.5 Bolívia a 210 km de profundidade, lejos da Terra, pero que Bolívia é sentido pequeno movimento com 3.5, tá bem? Leve movimento. Este sismo se passou às 9h06 da manhã de hoje. Seguindo Chile 3.12 na escala Richter, Chile 3.12 a 244 km de profundidade, lejos da Terra, baixa intensidade Chile. Este sismo se passou às 9h56 da manhã de hoje. Depois Chile 3.0 em la escala Richter, a 138 km de profundidade, tá bem? Chile 3.0 a 138 km de profundidade, que é lejos da Terra, baixa intensidade, aí sentido pouco movimento em Chile com este sismo. Este sismo se passou às 11h08 da manhã de hoje. Seguindo o Equador 3.12 na escala Richter, solamente 5 km de profundidade. Então, Equador 3.12 é sentido pequeno movimento, pero que foi cerca da Terra 5 km de profundidade. Este sismo se passou às 11h49 da manhã de hoje. Depois Peru 4.0, aí sentido movimento em Peru, pois foi cerca da Terra 32 km de profundidade. Este sismo se passou às 10h41 da manhã de hoje. Seguindo Chile, novamente 3.0 na escala Richter, a solamente 98 km de profundidade, cerca da Terra, pelo que de baixa intensidade, não há sentido muito movimento em Chile. Este sismo se passou às 12h18 da tarde de hoje. Seguindo o Equador, 3.5 na escala Richter, a solamente 29 km de profundidade, cerca da Terra, Equador 3.5, aí sentido pequeno movimento. Este sismo se passou às 1h01 da tarde de hoje. Novamente Equador 3.1 na escala Richter, a 126 km de profundidade, lejos da Terra. Este sismo se passou às 1h03 da tarde de hoje. Aí sentido pequeno movimento em Equador. Peru 3.5 na escala Richter, a 122 km de profundidade, às 1h41 da tarde de hoje. Peru é sentido pequeno movimento, pois foi lejos da Terra, a 122 km de profundidade. Chile 3.8 na escala Richter, a solamente 32 km de profundidade, aí sentido movimento em Chile 3.8, 32 km de profundidade cerca da Terra. Este sismo se passou às 3h51 da tarde de hoje. Depois Peru novamente 4.12 na escala Richter, a 166 km de profundidade, lejos da Terra. Peru é sentido movimento, a 4.12 na escala Richter. Este sismo se passou às 1h55 da tarde de hoje.
E depois 3 sismos seguidos em Chile. Chile 3.6 em la escala Richter a 36 km de profundidade, cerca da terra, barra intensidade, mas Chile ha sentido pequeno movimento com este sismo. Este sismo se passou às 4:18 da tarde de hoje. Seguindo Chile 2.7 em la escala Richter a 99 km de profundidade, barra intensidade, cerca da terra, a las 6:34 da noite de hoje. Tá bem? Não é sentido o movimento Chile com este sismo. E finalizando o vídeo de hoje, Chile 2.6 em la escala Richter, a 128 km de profundidade, lejos de la terra, barra intensidade. Este sismo se passou às 6:52 da noite de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie-se para amigos, vizinhos, familiares, grupos de WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã temprano regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem hoje em final da noite, em la madrugada, e amanhã pela manhã temprano, tá bem? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso de viernes, hoje 27 de março de 2026. Tá bem? Hasta amanhã, então. Tchau, tchau.